Então, esses aspectos, como a questão da globalização e, ao mesmo tempo, do respeito à diversidade, que é um segundo aspecto que você mencionou aí com esses dois últimos termos, eles estão, digamos assim, no cerne da democracia desde 85 até hoje, cada vez mais, eu diria, e uma das consequências disso foi justamente a preparação de material por parte do governo federal e dos governos estaduais para os professores. E o professor Tom tem trabalhado justamente num desses materiais, que é do Ministério da Educação, a respeito justamente da sociologia no ensino médio. Então, como é que você que está no dia a dia desse trabalho, qual é o objetivo desse tipo de produção para o professor e visando a que isso chegue à escola pública? Bom, eu tive um papel, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, na época da reintrodução da sociologia no ensino médio, e realmente a gente teve um papel importante, tanto dialogando com o MEC quanto com governos estaduais, em pelo menos colocar a sociologia de pé. É uma disciplina que é muito fácil de virar ideologia, né? A gente tentou distanciar a disciplina da ideologia. E eu acho que a gente conseguiu fazer realmente um trabalho, bom, a história dirá, mas meu trabalho que eu fiz como especialista era sobre justamente as tecnologias de informação. Eu pensei, como que eu posso ser útil para os professores de ensino médio, os alunos, que muitas vezes os alunos sabem muito mais do que os professores sobre essas tecnologias. Eles estão no Twitter, estão no Facebook, no Orkut, etc. Então, primeira pergunta, como que essas tecnologias podem ser úteis no processo de gerar conhecimento? Recebemos muita informação, mas conhecimento é outra questão. É o professor que ajuda o aluno a transformar informação em conhecimento. Então, essa era uma primeira coisa. Então, a gente pode pensar, a gente tem no Brasil o IBGE, uma organização maravilhosa, tem dos países em desenvolvimento, certamente um dos melhores aparelhos estatísticos do mundo. Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Exatamente. Então, eles têm muita coisa disponível na internet. Então, como que o professor pode usar isso em sala de aula para que o aluno conheça melhor si próprio, seu município, é o mundo ao redor, eventualmente usando estatísticas comparadas, só para começar. Agora, a gente pensa, temos com a violência, por exemplo. A violência, todo mundo vive isto no dia a dia, de alguma maneira, é outra. Aí dentro da sala de aula, realmente é um momento de crescimento dos jovens, e a violência absolutamente faz parte da escola. As pessoas diriam, eu gostaria que não fizesse, mas ser jovem, obviamente, envolve isso, querendo ou não, né? Então, o que a gente pode ver? Se a gente quer pensar violência no macro, obviamente, você tem estatísticas produzidas pelas polícias. Muitas vezes já foram elaboradas e trabalhadas. Então, o que essas estatísticas ensinam a gente, por exemplo, sobre a geografia da violência? Tem um artigo que eu uso que pega todas as favelas, pega geoprocesso, todo Belo Horizonte, e dos 86 favelas, em Belo Horizonte, só 6 são violentos. Só 6, ou seja, tem uma violência muito grande. Isto ensina muita coisa. A pobreza e a violência podem estar juntos, mas não estão sempre juntos. Então, o que existe dentro de um arranjo social é outro que faz que um é pacífico e outro é violento. E por aí, ou seja, uma capacidade de explorar a sociedade usando estatísticas oficiais e usando softwares de processamento dessas estatísticas. É só um exemplo que eu estou dando. E nesse caso desse exemplo, esses dados são disponibilizados online? Os alunos podem ter acesso, o professor também tem acesso a isso por meios eletrônicos? Esses são dados que foram retrabalhados dentro da universidade por professores. Então, obviamente, os resultados desses estudos estão online e o aluno pode entender como que foi feito
aquela análise dentro da... Agora, esse estudo está disponível? Está disponível, é publicado, disponível, online, etc. A gente tem outros, por exemplo, a escola. A gente sabe hoje em dia que tem aquela ideia terrível que quem é pobre é condenado a não ir bem na escola. Porque, obviamente, as evidências mostram que a gente tem muitos casos de pobres que conseguem ir bem na escola. Então, quando você pega, por exemplo, hoje em dia temos todos os dados da SAEB, etc., daqueles de desempenho escolar, e a gente olha as escolas, e mesmo com o mesmo grau de pobreza, riqueza, ou seja, o mesmo extrato social, tem escolas e salas de aulas que se desempenham de maneira radicalmente diferente. Então, isto, de novo, coloca a questão da valorização do professor. Então, essencialmente, usando a informática e o que ele propicia para colocar uma luz sobre aspectos da realidade, isto permite a gente de refletir de novo. Isto sai do mundo dos estereótipos, daquelas impressões fáceis, e para os alunos, sobretudo, entender esse tipo de processo. Até para que eles também percebam que não há uma inevitabilidade na sua condição social, é possível ter, por exemplo, um desempenho escolar melhor, dependendo do conhecimento que se tem, inclusive das condições sociais circunstantes. Seria mais ou menos isso. E outra coisa, obviamente, valorização do trabalho do professor, que, infelizmente, é uma coisa que ficou subvalorizado, ou seja, por razões muito complexas, mas realmente o professor é uma profissão que tem um papel muito nobre mesmo na sociedade. Então, o professor, entendendo esses mecanismos, obviamente, se sente mais valorizado também, eventualmente. E posso dar milhares de outros exemplos, inclusive ligados à vida da própria, que a gente chama sociologia da juventude, que é uma área onde é muito fértil para o jovem pensar sobre as outras tribos que encontram, sobre suas maneiras de se organizar. Isto você pode ver através do Facebook, do Orkut, etc., investigar outras comunidades e fazer um ato de reflexão sobre eles. Ou seja, como eu falei no começo, a gente estuda de relação um a um até processos globais. Então, é muito grande o objeto de nosso estudo. Professor Tom, nós aprendemos muito, tenho certeza que o nosso público telespectador ficou muito interessado e até por essas questões finais que nos chamam para outros temas. E eu gostaria então de agradecer muito a sua presença no nosso programa hoje. Muito obrigado. Sociologia é realmente uma disciplina maravilhosa, porque ele te permite de entender coisas que são muito difíceis de compreender. Primeiro, que fazem parte do nosso dia a dia. Tenho certeza que o nosso público ficará interessado no tema. Muito obrigado, professor, e convido a todos ao próximo Diálogo Sem Fronteira.